E aí, pessoal, como é que tá essa força? Minha gratidão aí a todos vocês que estão na disciplina de psicologia. Nós estamos na aula número 8 e a partir de agora vamos começar um novo autor. Nas aulas passadas, nós estávamos falando sobre o desenvolvimento a partir de Piaget, né? E hoje nós estaremos falando sobre o desenvolvimento da personalidade. E o principal autor que trataremos é o Sigmund Freud. Você vai conhecer o Freud e a sua teoria é muito conhecida, muito disseminada, mas também uma das mais controversas, como você vai comprovar. Eu quero passar aqui um videozinho provocador e a gente dá já continuidade, tá bom? Grande aí abraço a todos. Bora lá. Peso nessa fase. Por exemplo, uma pessoa que está fixada na fase oral pode ser mais dependente dos outros e pode buscar estimulação oral através de fumar, beber ou comer. É isso aí, pessoal. É uma teoria muito controversa e nós estaremos trabalhando com vocês. Vamos mostrar os objetivos da nossa aula de hoje. É bastante interessante essa teoria. Já a gente mostra mais vídeos explicativos. Já a gente fala sobre isso. Pois muito bem, é uma teoria muito controversa, conforme vocês puderam comprovar, mas nós trataremos sobre esta teoria, o desenvolvimento da personalidade. Essa teoria, a teoria psicanalítica de Sigmund Freud, ela tem umas fases, né, as chamadas fases do desenvolvimento. Olha só, nossa aula terá esses pontos aqui. Já fizemos a introdução. E a partir de agora estaremos falando sobre o desenvolvimento da personalidade e trataremos dessa teoria, que é a teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Ele percebe ou ele dá considerações sobre o desenvolvimento humano a partir da perspectiva sexual. Para ele, um ser humano ele passa por fases e essas fases, em cada uma delas, existe um objeto de desejo que
cada ser humano tem em cada etapa do desenvolvimento. E é isso que a gente vai verificar, tá bom? Então, nós iremos agora para fazer uma leitura, estaremos à frente dessas considerações. Hoje, basicamente, você teria que ler da página 101 à página 113. Vamos trabalhar nesse momento a questão do desenvolvimento da personalidade. Olha essa foto aqui. Muito bem, o desenvolvimento da personalidade. Sabe-se que a personalidade, ela surge da interação entre o homem e o mundo. Pessoa e grupo, sujeito e objeto. Eu e não eu, afirma Telles em 2001. A hereditariedade, ela fornece ao indivíduo um potencial para a realização de uma individualização. Algumas capacidades básicas para o atendimento das múltiplas necessidades físicas que nós temos desde quando nascemos, o recém-nascido, e algumas carências psicológicas. Então, assim, é muito inerente também ao indivíduo uma tendência à realização potencial em seus genes, uma disposição para realizar suas potencialidades. Então, isso quer dizer que pouco a pouco o indivíduo ele vai se realizando através das fontes de prazer, segundo Freud. Um forte determinante da personalidade, além das questões inatas, ou seja, além da hereditariedade e da tendência para a realização de seu potencial, é o ambiente físico e o ambiente social, constituído pelas instituições sociais e culturais às quais esse ambiente pertence. No caso, a família, a comunidade, a escola. Tal ambiente, ele ocupa uma posição, desempenha um papel em todas essas estruturas. É uma pessoa social. Portanto, há determinantes, há situações na personalidade, né? Há coisas que o ambiente determina sobre a personalidade. Esses grupos, no caso, a família, a comunidade, a escola, os amigos, o ciclo de amizades, esses grupos, eles fornecem valores, fornecem padrões do deve e do precisa. Você deve fazer isso, você precisa fazer aquilo, né? Que influenciam a estrutura de sua personalidade. Então, além dos determinantes biológicos e sociais, cada indivíduo vive situações específicas, coisas que acontecem apenas para ele. E ainda tem a questão das percepções, né? Daquilo que nós percebemos em relação àquilo que nós vivemos. Cada pessoa tem uma percepção específica sobre aquilo em que ele vive. Então, é importante que nós destaquemos isso também. Ou seja, aqui a guisa de introdução. Várias coisas influenciam para o nosso desenvolvimento. Além das questões biológicas, como eu já falei, e sociais, cada indivíduo, né, vive situações específicas do seu contexto. Coisas que acontecem apenas para ele. São acontecimentos domésticos, particulares, que também influenciam no desenvolvimento da personalidade. Como a perda de entes significativos, o fato de ter nascido em uma família específica, uma família que tem um comportamento específico, o fato de termos migrado de um lugar para o outro, caso isso aconteça. Essas experiências, elas influenciam no desenvolvimento
da personalidade. Algumas das principais características da personalidade, né, resultantes dessas diferentes influências são a sua consistência e a sua estabilidade. Há pessoas que são mais estáveis e há pessoas que são menos estáveis. Você sabia que a estabilidade ou a instabilidade da personalidade, quer dizer, pessoas que são mais seguras, mais resolutivas em resolver os seus problemas, pessoas menos seguras e menos resolutivas em resolver os seus problemas, por exemplo, pode ser um indicativo das características de sua personalidade. E segundo a teoria de Freud, foram as experiências vividas ou a não realização ou a não boa realização em uma das fases ou mais de uma das fases de desenvolvimento que desencadearam essa personalidade. Isso que é importante para que fique registrado para vocês. Algumas das principais características da personalidade, como eu disse, são a consistência e a estabilidade, as quais nos permitem reconhecer que o indivíduo e sua plasticidade e o seu dinamismo, isto é, a potencialidade de mudança no decorrer de toda a sua vida. Então, assim, desde a primeira aula que eu tenho falado para vocês, alguns eventos, eles são primordiais nas nossas vidas, né? Primeiro é a concepção, segundo o parto, terceiro a primeira infância. Esses eventos, esses espaços de tempo, esses períodos históricos, eles são muito determinantes, segundo os teóricos do desenvolvimento, inclusive segundo o Freud, que ele vai tratar mais da questão do desenvolvimento na perspectiva psicossexual. Eventos que aconteçam na primeira infância, a passagem de uma fase para outra, nós vamos mostrar já as fases para vocês. Esses eventos, esses acontecimentos, eles são influenciadores no que se refere à formatação da personalidade. Destacamos aqui para vocês que a infância é um período primordial na constituição da personalidade, pois nesse período os alicerces da personalidade são formados e muitas configurações e valores são fixados. Por isso, a importância do contexto familiar é primordial. Entretanto, hoje, quando a educação infantil atende crianças bem pequenas, a ação da escola também não é menos significativa, porque cada vez as crianças estão indo mais bebês, mais jovens para a escola, não é? E essa primeira interação, essa primeira infância, ela é de primordial importância para o seu desenvolvimento. Então, qual é a importância de se estudar Freud? Compreendemos essa perspectiva da personalidade, que é a psicossexual, o desenvolvimento psicossexual, como ele acontece, essas fases e sua influência para a vida adulta. Nós vamos mostrar que o bom viver, cada uma dessas fases, é de primordial importância para que nós vivamos bem as demais fases do desenvolvimento. Além do mais, destacaríamos também que, deixa eu mostrar aqui para vocês esse texto aqui interessante, ó. Na adolescência, né, por outro lado, eu estava falando da infância, mas também na adolescência e no início da idade adulta, ocorrem grandes mudanças na personalidade, porque suas capacidades intelectuais e a sua evolução afetiva, o jovem revê os seus valores e ressignifica os seus comportamentos. Porém, sempre a partir das experiências da infância e da estrutura do caráter ali constituída. Uma das características da personalidade é o que nós já falamos aqui eu volto a repetir, é a questão da plasticidade. Sendo assim, ela não deixa de se desenvolver
durante toda a vida. O que é a plasticidade? A plasticidade é a capacidade do ser humano de se desenvolver até após a adolescência, mesmo que na fase adulta. Bora lá. Então, pode-se dizer que o desenvolvimento da personalidade é um processo influenciado por muitos fatores que tem início desde o nascimento e prossegue por toda a vida. Isso na perspectiva de Freud. Há teóricos que afirmam que antes mesmo do nascimento nós já estamos vivenciando experiências e essas experiências elas têm repercussões o resto da vida, tá bom? Tal processo busca a habilidade de se adaptar ao meio através da capacidade de inibir ou moderar a manifestação de necessidades inaceitáveis socialmente, de usar modelos de ações aprovados, maneiras e atitudes que são socialmente convenientes. Segundo Freud, é na fase adulta que a criança ela passa essa palavrinha aqui, inibir, né, ou moderar. Inibir ou moderar manifestações de necessidades inaceitáveis. Digamos que a criança ela tem um desejo, uma compulsão que ela não é aceitável socialmente. E na fase adulta, por conta da questão da cultura, né, ela tem que se conter, né? Existem muitos estudos que buscam compreender o sentido e a estrutura da personalidade. Esses esforços para compreender e tratar pessoas perturbadas em ambientes clínicos ou tentativas de ajudar o indivíduo a vencer os problemas e conseguir ajustamento satisfatório à vida. Uma das principais linhas de estudo da personalidade, das teorias psicodinâmicas, tem origem nos estudos de Freud. Dentre os principais proponentes das teorias psicodinâmicas, poderíamos citar o Jung, o Alfred Adler, Horney, entre outros. Vamos para o nosso contexto, né, que é o contexto de pedagogia, contexto de estudar isso em pedagogia. Qual é a importância de se estudar pedagogia? Esse aqui é o nosso autor que nós estamos estudando, o Freud, ele que nasceu na República Tcheca no ano de 1856 e veio a falecer em 39. Ele era médico e ficou conhecido como o fundador da psicanálise. Focou seus estudos na psiquiatria e buscou explicar a personalidade, denominada normal e anormal. E buscou explicar a sua teoria na linha psicanalítica, desculpem. Autores apontam que a teoria freudiana foi desenvolvida a partir da observação e investigação dos processos psíquicos dos pacientes com quadro de histeria. Por meio de técnicas como a hipnose, ele buscou explicar e eliminar alguns sintomas apresentados por pessoas que desenvolvem transtornos. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Nós trataremos desse autor hoje, como eu disse, é um dos autores mais respeitados, mas também um autor muito controverso. Essa teoria, a teoria psicanalítica freudiana, ela postula 3 níveis de consciência e compara a consciência metaforicamente a um iceberg.
Você sabe o que é um iceberg, né? Um iceberg é uma grande montanha de gelo onde a montanha de gelo aparece apenas o pico, né? Então a sua teoria ele compara a um iceberg. Ele postula a sua teoria em 3 níveis de consciência. Você vai ouvir muito falar aqui na nossa aula de id, de ego e de superego. Como um iceberg, Freud acreditava, né? Apenas uma pequena parte da mente ela é visível. Apenas uma pequena parte da mente ela é visível, que é a mente consciente. Sob a superfície da água, às vezes visível e às vezes submersa, nós temos a mente pré-consciente. Assim como o iceberg, grandes perigos escondem na parte não visível. Por fim, há uma grande massa equivalente à maior parte da mente, que está oculta, como o bloco do iceberg submerso, que é o nível inconsciente. Então, a personalidade, para Freud, está dividida no consciente, que é a parte visível, quer dizer, o nível consciente é aquilo que são as suas faculdades, que você está no aqui e agora, pensando e fazendo. Tem o pré-consciente, o nível pré-consciente, que é uma fase, é um nível de consciência que ora ela é visível, é acessada, ora não é. E nós temos a maior parte, né, que é o nível inconsciente. E assim, se você pensa que está no controle, você está muito enganado. Muitas vezes você não está no controle. Tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou mostrar já um vídeo, né? Freud ele acreditava que as pessoas estão conscientes de apenas um pequeno número dos pensamentos, das memórias, dos sentimentos e dos desejos. Um outro nível são os níveis do pré-consciente, né? Enterrados logo abaixo da percepção, onde fica fáceis de recuperar. A grande maioria é inconsciente. Para ele, o vasto material inconsciente entra na consciência de forma disfarçada. Aparecem sonhos, lapsos de linguagem, enganos, acidentes, né? Às vezes a gente está tendo aqueles pensamentos, lapsos de pensamento, tem sonhos que a gente repete muitas vezes. Para ele, de acordo com Freud, esses são elementos da pré-consciência, aparecendo às vezes para o nível consciente. Então, Freud, no desenvolvimento de sua teoria, ele introduziu conceitos importantes para a compreensão da personalidade. Nesse aspecto, podemos dizer que os impulsos sexuais descritos pelo autor desempenham um papel importante em suas formulações, né? Ele usava o termo sexual para todas as ações do pensamento. Então, vamos ver aqui, vou mostrar aqui para vocês o conceito de personalidade para Freud, né?
O conceito de personalidade para Freud é dinâmico. Os motivos das nossas atitudes e da nossa conduta devem ser buscados em forças emotivas e instintivas. O instinto é a fonte de energia vital. Essas forças, quando controladas e utilizadas adequadamente, podem fortalecer e enriquecer capacidades como pensar, amar e compreender. Freud, veja aqui, Freud, visando formular a compreensão da tensão entre o inconsciente que eu falei e a consciência, que tenta controlar as forças inconscientes, criou um modelo de estrutura de personalidade. Com base na teoria freudiana, os termos dessa estrutura da personalidade é composta por 3 grandes sistemas: o id, o ego e o superego. E aí a gente vai mostrar para vocês as características de cada um. Veja só, o que é o id? O id seria esse caráter mais primitivo. São essas fontes que você não tem um determinado controle sobre. O ego é a parte mais racional. Vou mostrar aqui o texto para vocês. E é bem interessante para vocês irem acompanhando no texto. E vamos lá. O id é o lado mais primitivo, né? O lado mais primitivo. O ego é a parte racional da personalidade, que lida com o mundo real. É a estrutura mais consciente da personalidade. Então, o id seria aqueles atos que nós fazemos. Eu vou usar um termo aqui, talvez um pouco grotesco. É a parte mais animal do ser humano, né? E aí o id ele é muito alimentado pela libido, né? Você vai considerar apenas a sua saciabilidade, você vai saciar o seu prazer, né? Aquilo que você deseja, você simplesmente faz. É o que é mais primitivo. São os impulsos biológicos, muitas vezes reacionários, né? Ele é inconsciente. Já o ego é a parte racional da personalidade. O ego, ele lida com o mundo real. É a estrutura mais consciente da personalidade, embora não totalmente consciente. E o superego consiste nas regras e ideias da sociedade que foram interiorizados pelo indivíduo. Parte do superego é consciente, mas uma grande parte, uma grande parcela do superego, ele é totalmente inconsciente. Então, assim, é uma forma muito simples de explicar, né? Eu gosto muito da teoria do Freud e, assim, para que a gente possa entender muitas vezes por que nós agimos de determinadas formas, por que pessoas agem de determinadas formas. Nem sempre é possível você atender ao id, mas o id ele é presente na personalidade. É por isso que tem pessoas que têm transtornos e têm comportamentos inadequados para os espaços sociais. Vamos ver mais algumas informações aqui sobre o ego. Olha aqui, ó. O ego ele é responsável pela unidade da personalidade e está em contato com o mundo real. Podemos dizer que é uma parte do id, que foi modificada por sua proximidade com o mundo externo e tem como tarefa localizar objetivos reais para satisfazer as necessidades do id, né? Diferentemente do id, o ego ele tem um nível de consciência, ele é mais controlado, ele é mais lógico e ele atua de acordo com a cultura, com a realidade. Você não é inadequado.
Então, quando você está agindo adequadamente, quando você está se comportando de acordo com as características e com os termos da sociedade, você não está usando ali o id, você está usando o ego. O ego adia a gratificação dos desejos do id e até que seja encontrada uma situação ou objeto apropriado, por exemplo, se você está com fome, o ego pode formular a ideia de ir à churrascaria. Mas o id, ele é um desejo voraz, né? Raramente ele permite, o ego, né? Ele permite que você confunda fantasia com realidade. O ego é como um executivo crítico, ele é organizado para solucionar os seus problemas. É a sede de todo o processo intelectual. Para um desenvolvimento saudável, é necessário um ego fortalecido que proteja o sujeito das angústias, mas dê condições de vivenciar o mundo externo com prazer. Aí vamos ver o superego. No caso do superego, olha que interessante, né? O superego, ele é o representante interno das regras e restrições familiares. Ele emerge do ego, né? E podemos pensar que resulta da internalização que a criança faz dos valores. São as percepções que você tem dos valores. Embora resulte do ego, funciona totalmente independente do ego. É essencialmente uma consciência, luta por perfeição, idealismo, autossacrifício e erotismo. O superego recompensa o ego por comportamentos aceitáveis e pune com sentimentos de culpa quando as ações ou pensamentos se colocam contra seus princípios morais. O superego nos fornece um ideal do ego, né? O ideal de ego, isto é, nos fornece imagem do que gostaríamos de ser. Não é o que nós somos de fato, mas é o que nós gostaríamos de ser. E o que nós somos aparecerá no ego, né? Ele é em grande parte inconsciente e muitas vezes sentimentos de culpa que temos resultam de uma compreensão imatura de uma criança pequena. Freud acreditava que o id todo em parte do ego e do superego, são conscientes. O médico ressaltava a importância da dinâmica dos processos inconscientes, pré-conscientes e conscientes, e defendia a existência de um mundo interno organizado em termos de conflito entre existências, a sexualidade, a agressividade, impulsos. Esse conflito gera ansiedade e leva o ego a desenvolver mecanismos defensivos que evitam o perigo e a invasão de impulsos e conteúdos inconscientes. A teoria de Freud, ela discute o desenvolvimento da personalidade, chamado pelo autor de fases de desenvolvimento psicossexual. Para Freud, em cada estágio de desenvolvimento, existe uma forma de lidar, né? A teoria de Freud discute o desenvolvimento da personalidade, como eu já disse, também chamado pelo autor de fase do desenvolvimento psicossexual.
Para Freud, em cada estágio de desenvolvimento, existe uma forma própria de lidar com as necessidades desse estágio. E ele divide o desenvolvimento a partir de um esquema de zonas. E eu quero falar sobre isso no próximo vídeo. Tá certo? Tá aqui as fases do desenvolvimento, senão fica muita informação para um dia só. E a luz se multiplica a cada vez que ela é compartilhada. Vocês façam a leitura do texto, né, até a página 113, eu vou mostrar para vocês, estará lá nas atividades. A proposta de leitura é muito importante, porque você tem esse vídeo explicativo, você tem a leitura, ela será de primordial importância para a consolidação dos seus conhecimentos. A luz se multiplica.